Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. É uma alegria ter você aqui comigo. E hoje nós estamos no dia 6 da nossa jornada de 40 dias para viver plenitude em todas as áreas da nossa vida. Quem sabe esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então permaneça aqui, se permita receber tudo aquilo que Ele tem para entregar para você. E você, mulher que está aqui desde o primeiro dia, eu ainda não vi seu nome aqui embaixo. Você está assistindo? Deixa seu nome aqui, a cidade de onde você está falando. E eu quero conhecer você. Você é muito bem-vinda aqui. Eu quero ouvir de você o que Deus tem feito na tua vida através desse devocional. Já são 6 dias e eu acredito de verdade que Deus já tem falado ao seu coração. Nós temos ainda 34 dias pela frente. Temos um mês aí e uma semana pela frente. Grandes coisas o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. Então, parabéns por você estar se permitindo, parabéns por você estar vivendo esta jornada. E eu quero aqui te fazer um pedido, te lançar um desafio. Eu quero que você ore ao Senhor quando terminar o dia de hoje e pergunte ao Senhor: Deus, quem são as pessoas que precisam viver esta jornada? Quem são as pessoas que precisam desta palavra que eu tenho recebido? Você está aqui já faz 6 dias. Então, acredito que você já recebeu algo do Senhor durante os 5 dias anteriores. Olhando para tudo que você já recebeu aqui nesses dias, eu quero que você reflita nisso e você peça um direcionamento para Deus. Deus, quem são as pessoas que merecem viver esta jornada? E os nomes que vierem à sua cabeça, eu quero te convidar para você compartilhar esse devocional, compartilhar essa mensagem. Porque você fazendo isso vai ser uma semeadora, vai ser uma multiplicadora da palavra de Deus. Você vai fazer com que essa palavra chegue nos lugares onde eu não posso chegar. Mas através da sua vida, eu poderei chegar até essas pessoas e levar esta palavra. Através desse devocional, através desses vídeos. Então fica aqui o meu desafio para você ser uma semeadora dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua decisão de compartilhar, de contribuir. O nosso devocional de hoje, do dia 6, traz como título: Onde foi que eu me perdi? Recentemente, eu fiz um evento online. Algumas meninas que estão aqui participando do devocional participaram desse evento. E neste evento, essa foi a pergunta inicial deste evento. Onde foi que eu me perdi? Aonde foi que você se perdeu? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que nessa semana, nesses dias, nós estamos falando sobre identidade. Nos primeiros 4 dias, nós falamos sobre consciência. E iniciamos ontem essa segunda semana, esse segundo tema, que é o tema da identidade. E hoje é o nosso segundo encontro sobre esse tema. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já curte esse vídeo. Assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Feito isso, vamos orar e entregar este momento ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas no dia de hoje. Então, aonde você estiver, eu quero te convidar a falar com o Senhor, a entregar este momento a Ele. Pedir para que o Pai Celestial esteja com você, te dando graça e entendimento.
que o seu coração possa estar aberto para receber esta palavra. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai. Mais um dia, Pai, estamos aqui reunidas, Senhor, na Tua presença. Mais um dia nos alimentando da Tua palavra, Senhor. Deus, eu acredito que grandes já tem sido, Pai, o desafio que as Tuas filhas têm enfrentado. Assim como eu também, Senhor, tenho enfrentado desafios. Parece, Pai, que muitas das vezes existe algo nos travando, nos impedindo, algo nos pesando, Senhor. Mas agora, na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo peso espiritual. Eu repreendo agora toda a armadilha de Satanás, toda a artimanha do inimigo, Senhor, que tem tentado nos desanimar nesta jornada, que tem tentado fazer com que venhamos desistir no meio do caminho. Eu repreendo agora todo desânimo, toda dúvida, todo cansaço, toda inquietação, eu repreendo agora. Eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas durante esses 40 dias. E que sim, Pai, haverá um romper nas nossas vidas. E o inimigo das nossas almas não está feliz por essa decisão. Porque essas mulheres estão vindo, Pai, de uma jornada de 56 dias. E agora elas estão vivendo mais uma jornada. Elas estão firmes porque elas entenderam a importância, Pai, de estarem cada vez mais próximas do Senhor, cada vez mais se alimentando da Tua palavra. O inimigo tem tentado destruir essas mulheres, tem tentado desanimá-las, mas agora, na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo toda frieza espiritual, eu repreendo agora todo impedimento, todo laço, todo embaraço, agora em nome de Jesus. Que essas mulheres agora, elas sentirão um renovo vindo do céu, um renovo espiritual sobre a vida delas. O Senhor irá renovar agora, na autoridade que é no Teu nome, as forças delas, as forças físicas, as forças mentais e espirituais. E que grandes frutos essas mulheres colherão através desta jornada. Pai, eu quero te pedir, Senhor. Pai, não é sobre mim, não é sobre o que eu carrego, nem tampouco sobre a Camila que escreveu esse devocional, mas é sobre o Senhor. Nós não estamos aqui para que o meu nome seja conhecido. Eu não estou aqui para fazer o nome da Camila Vieira conhecido. Eu estou aqui, Pai, para fazer o Teu nome conhecido. Eu estou aqui, Pai, para fazer o Senhor ser conhecido. E que o Senhor, Pai, cresça neste lugar. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Nada aqui, Pai, nada é para minha honra, nada é para minha glória, tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus, e eu acredito, Senhor, que se o Senhor, Pai, me direcionou a estar aqui no YouTube, o Senhor vai se responsabilizar para fazer com que esta palavra chegue aos corações que necessitam receber esta palavra. Deus, eu me coloco, Senhor, como um instrumento Teu para levar a Tua palavra para essas mulheres. Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. E eu entrego cada uma destas mulheres nas Tuas mãos. Eu entrego a vida delas, o lar delas, a família delas, ó Pai. E que elas sejam, Pai, cheias da Tua presença. E que elas sejam transformadas, ó Pai, por esses devocionais. Que elas sejam, ó Pai, que elas possam, ó Deus, viver o Teu cuidado. Viver a Tua obra, Pai, sobre a vida delas, Senhor. Pai, é o que eu te peço, Deus, e te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Eu amo esse versículo. Eu amo demais esse versículo. Eu acho que eu nunca compartilhei aqui em nenhum devocional, mas todo início de ano, final de ano, início de ano,
eu tenho um momento ali com o Senhor de oração, de entrega do meu ano, onde eu escrevo os meus objetivos para o ano, aonde eu entrego ao Senhor os meus sonhos, os meus projetos. E eu sempre peço para o Senhor uma palavra para o meu ano e sempre peço um versículo bíblico para o meu ano, que vai direcionar o meu ano, que vai ser realmente como um farol para a minha vida, para iluminar o meu caminho. E teve um ano da minha vida que esse foi o versículo que o Senhor me deu, Jeremias 29:11. E esse versículo ele é muito poderoso, ele é muito maravilhoso. Então eu quero que você leia esse versículo junto comigo, Jeremias 29:11. Nós vamos refletir neste versículo. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Uau! Vamos meditar neste versículo antes de nós iniciarmos o nosso devocional, porque só nesse versículo Deus já tem palavras maravilhosas ao nosso coração. Se nós somente ficarmos com esse versículo, já seremos abençoados. A palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. O Senhor conhece todos os planos. Lembra que no devocional de ontem nós falamos que todos os nossos dias foram desenhados pelo Senhor. O Senhor conhece todos os nossos dias, mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. E aqui é como se ele relembrasse: ei, sou eu que conheço todos os planos que tenho para você. O Senhor conhece todos os planos. E ele diz: planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos. Olha só, eu fui procurar o que exatamente significava essa palavra prosperar aqui nesse versículo. Lembrando que muitas das vezes os versículos eles são traduzidos, né, por uma palavra e nós precisamos entender qual é o real significado daquela palavra. Eu não sou aqui expert em teologia, não sou expert em hebraico, nem em grego, nem sei se isso aqui foi, se a palavra do Senhor aqui em Jeremias foi em hebraico, em grego, aramaico, enfim. Mas esse não é o objetivo, eu não quero me aprofundar nisso. Mas eu fui pesquisar o que exatamente o Senhor estava querendo dizer quando ele disse planos de fazê-lo prosperar. E aqui neste versículo, a palavra prosperar, ela traz como um significado de paz, saúde e bem-estar. Traz o significado de viver em paz, viver com segurança e com um sentido de propósito. Olha só que interessante, viver em paz. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido em paz? Laura, como assim? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Você deita e você consegue dormir tranquila? Ou você deita e fica preocupada com as contas que não foram pagas, com os desafios que você tem enfrentado, com os problemas no seu relacionamento, com os problemas com os seus filhos, com os problemas profissionais, com os seus problemas de saúde, com as suas dificuldades? O quanto você tem verdadeiramente vivido em paz? Ou será que os seus dias eles são tumultuados, eles são cheios de dificuldades, cheios de estresse e a paz passa longe da sua casa? Porque essa palavra aqui, prosperar, está dizendo: ei, eu tenho planos para você, planos de fazer você viver em paz. Então, se nós hoje não estamos vivendo em paz, nós estamos vivendo longe dos planos do Senhor. E há outro significado aqui também dessa palavra prosperar é viver com segurança. Quanto você tem vivido com segurança? Segurança que eu digo aqui é a segurança
do que está por vir, a segurança que as coisas vão dar certo, a segurança de que seu casamento vai seguir firme até a eternidade, a segurança que as suas contas serão pagas. O quanto você consegue viver em segurança? Um outro significado é viver com um sentido de propósito. Quantas pessoas eu ouço falando, qual é o meu propósito? Talvez você já se fez essa pergunta. Nós falamos sobre isso aqui nos devocionais, sobre o propósito. Quantas pessoas ficam buscando o seu propósito, vivendo sem saber qual é o seu propósito no mundo? Qual o meu propósito? Para o que o Senhor me chamou? Se você hoje não está conseguindo viver o teu propósito, você está vivendo longe dos planos do Senhor. E eu também aqui vi que prosperar, quando falo em prosperar, é prosperar em todas as áreas da vida. É prosperar, é ter paz, saúde, bem-estar, viver em paz, com segurança, com propósito em todas as áreas. No espiritual, no emocional, no físico. Quando você olha para o teu espiritual, você vive uma vida de paz, de segurança, com sentido de propósito, espiritualmente falando, como é? O quanto você vive prosperidade na tua vida espiritual. Tu olha para as tuas emoções, você vive paz nas tuas emoções, você vive com segurança, você vive com bem-estar nas tuas emoções, ou você vive ansiosa, depressiva, preocupada, triste, estressada? Qual é a qualidade das tuas emoções? Aqui no emocional, nossas emoções, elas estão ali dentro da nossa alma. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então, quando fala do emocional, está falando da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Será que você tem pensamentos positivos? Pensamentos de esperança? Pensamento de confiança, de fé? Ou será que você tem pensamentos de desespero, de falta de fé, de falta de confiança, de falta de dependência, tristeza, preocupação? Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Aqui no teu emocional, no emocional está falando das tuas emoções, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Quais são os teus pensamentos sobre quem você é, sobre a tua capacidade, sobre o que você faz, sobre o que você merece? Quanto você sabe o valor que você tem, o quanto você reconhece verdadeiramente quem você é. Isso é viver uma vida de prosperidade, segundo Jeremias 29:11. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, porque eu conheço os planos que tenho para vós, planos de fazê-lo prosperar, as pessoas já pensam, uau, o Senhor quer que eu tenha muito dinheiro, vai me fazer prosperar, porque muitas pessoas atrelam a palavra prosperidade com dinheiro. Dinheiro é uma consequência dessa prosperidade, porque imagine, se você vive uma vida de saúde, de paz, de bem-estar, de segurança, com as tuas emoções alinhadas, com os teus pensamentos alinhados, segura de quem você é, do que você é capaz de fazer, do que você merece, pensamentos positivos, confiança em Deus, fé, dependência do Senhor. Quando você vive com todas essas áreas, o teu espiritual conectado com o Senhor, o teu espiritual fortalecido, a tua vida física, o teu físico, a tua saúde em dia, se alimentando bem, praticando atividade física, cuidando, fazendo exames, cuidando da tua saúde. Amiga, é impossível você não ter dinheiro. O dinheiro é uma consequência dessa prosperidade que o Senhor nos convida, que o Senhor deseja para a nossa vida. Quando fala aqui de prosperidade, não quer dizer que você vai ter todo o dinheiro do mundo. Você vai ter tudo isso aqui: paz, saúde, bem-estar espiritual, emocional, física, viver com segurança e viver com propósito. Quando você vive com propósito, quando você vive o teu propósito, consequentemente você é abençoada em todas as áreas da vida.
E isso inclui ser abençoada financeiramente. É só uma consequência de todo o restante. E a questão é o quanto você tem vivido realmente os planos do Senhor para a tua vida. E aqui continua dizendo ainda, planos de dar-lhe esperança. O que é esperança? Esperança é algo bom que ainda vai acontecer. Ou seja, o Senhor deseja nos dar esperança. O que é ter esperança? Eu estou no meio da luta, eu estou no meio da dificuldade, as coisas estão dando erradas, existe uma enfermidade, existe um diagnóstico médico de algo impossível, de uma doença irreversível, existe uma dificuldade que parece que todas as portas estão fechadas. Mas quando eu vivo os planos do Senhor, quando eu permito viver Jeremias 29:11, eu olho para tudo isso e dentro de mim existe esperança. Que apesar de todas aquelas lutas, que apesar de todas aquelas dificuldades, ainda existe algo bom que vai acontecer, que está por vir. Existe um futuro extraordinário. O Senhor tem um futuro para nós. É isso que esse versículo nos diz hoje. O quanto você tem vivido verdadeiramente os planos de Deus para a tua vida, o quanto você tem permitido que o Senhor exerça sobre você os planos que Ele tem para a sua vida. Ela inicia o devocional de hoje dizendo assim: se nossa vida é um projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós para contribuir com o reino de Deus, por que alguns de nós têm vivido uma vida tão distante destas verdades? Quem sabe você vai olhar, meu Deus, Deus tem planos, olha só, Deus tem projetos, Deus deseja que eu viva realmente tudo isso que a Laura falou agora no começo. Por que tem? Por que eu não consigo viver isso? O que é que me trava para que eu não estou conseguindo viver realmente essa vida? Esses planos do Senhor de me fazer prosperar, por que eu não estou vivendo realmente os planos de Deus para a minha vida? Quem sabe essa seja a tua pergunta. Quem sabe esse hoje seja o seu questionamento. Ei, onde foi que eu me perdi nesse caminho? Aonde foi que eu me perdi dos planos de Deus, do plano perfeito do Senhor para mim? Aonde foi realmente que eu me desconectei desse projeto? E a resposta, ela está nas nossas memórias. Nas nossas memórias. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso e hoje eu quero trazer aqui no devocional também, traz isso um pouco mais aprofundado. Passamos por incontáveis experiências em nossas vidas, desde o momento em que fomos gerados. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos, a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo o que eu vi, ouvi e senti na minha vida de modo repetido ou de uma única vez, mas por forte impacto emocional, produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional. E o conjunto desses sentimentos e significados formam as nossas crenças, ou seja, as nossas verdades sobre quem nós somos, sobre o valor que temos e sobre a capacidade de realizarmos e de possuirmos algo. Eu até decidi aqui, ó, vou pegar um caderno, isso aqui eu sempre faço. Quem é minha cliente, quem já passou por algum treinamento comigo, quem já teve o prazer de passar por uma sessão de coaching comigo, uma sessão de mentoria comigo, já viu o que eu vou falar aqui agora, já viu sobre isso aqui que nós lemos aqui no devocional. Olha só, eu gosto muito de desenhar, porque eu acho que assim a gente entende muito mais. Eu espero que você consiga ver aí esse desenho que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer aqui para você entender exatamente
o que ela está trazendo aqui, ok? Eu gosto muito de desenhar porque eu acho que assim a gente grava muito mais. Então, olha só, essa aqui é a nossa pirâmide do indivíduo. O que é isso, Laura? Aqui nessa pirâmide estão as nossas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Ela é dividida em 3 partes, ok? Sendo a base dessa pirâmide o ser ou a nossa identidade, certo? É a base que sustenta a nossa pirâmide. Depois aqui é o fazer ou a nossa capacidade. A pontinha dessa pirâmide é o ter ou o merecimento, ok? E olha só, como que essa pirâmide ela se forma? Ela se forma do 0 aos 12 anos. Ainda lá na barriga da sua mãe, essas crenças já foram sendo construídas. Porque a criança, na barriga da mãe, já existem estudos científicos que comprovam, a criança sente os sentimentos da mãe, ela sente as vibrações, se existe discussão em volta, se existe uma briga, se a mãe está com um sentimento ruim, um sentimento que aquela criança não foi desejada, um sentimento, uma vontade de abortar, se aquela criança não foi planejada e as conversas ao redor são de questionamento, essa criança ela sente aquela vibração, aquela energia negativa, e isso já são experiências que ela está vivendo ainda na barriga da mãe. E essas experiências que nós vimos, ouvimos e sentimos, ok? Então toda experiência que você vive, essas experiências elas vêm daquilo que você viu, ouviu e sentiu, ok? Então tudo que você viu, ouviu e sentiu na tua infância por repetição. Como assim, Laura? Repetição. Várias vezes você ouviu a sua mãe dizendo para você: você é burra, você não faz nada direito, você não presta atenção, você é atrapalhada, você é toda desajeitada. Várias vezes você ouviu a crítica: você não faz nada direito. E você ouviu várias vezes, aí você ouviu: você é chorona, fica quieta, você fala demais, engole o choro. Foram coisas que você foi ouvindo. Aí você viu os teus pais brigando, você viu o seu pai bebendo, o seu pai fumando, você viu eles se separando, você foi vendo coisas. E você sentiu talvez fisicamente uma surra exagerada, uma briga, um abuso. Você foi sentindo no seu corpo a sensação, as coisas que aconteciam. Tudo isso foi gerando em você as tuas crenças, ou seja, as verdades que você carrega sobre você. Eu gosto muito de falar que toda a experiência que você viveu na tua infância, antes dela ser guardada na sua memória, o nosso cérebro ele tira uma foto, uma imagem fotográfica sobre o que você viveu. Digamos que lá, na tua infância, quando você nasceu, ou antes mesmo de você nascer, a sua mãe, eu contei essa história ontem aqui. A sua mãe, ela descobriu que estava grávida e ela não queria essa criança. Então ela decide tomar um remédio para abortar essa criança. Ok? Essa criança, ainda no ventre, ela está vivendo uma experiência de rejeição, uma experiência de abandono. Ok? Essa criança vive essa experiência. Ela sente que existe algo de errado. E eu falei ontem a história de uma cliente onde ela conta, né, que a mãe tentou abortar, mas não deu certo. Aí essa criança, ela sente aquilo, ela recebe aquele medicamento porque chegou até ela, mas ela luta contra aquilo. Mas ali ela sente: eu sou um erro. Eu não deveria ter vindo. E ela nasce, e quando ela nasce, ali, na hora do seu nascimento, a sua mãe a rejeita. Sua mãe olha para ela e diz: eu não queria você. Quem sabe, quando você nasceu, a sua mãe doou você para alguém. Seu pai não estava presente.
Eu não sei como foi a hora do teu nascimento. Talvez nem você saiba exatamente como foi a hora do teu nascimento. Mas naquele momento em que você nasceu, que você veio ao mundo, você viveu uma experiência. E o teu cérebro tirou uma foto daquela experiência, daquele momento. E antes de guardar essa foto desse momento na sua mente, eu gosto de dizer que nosso cérebro guarda essa foto dentro de 2 envelopes. Um envelope é o envelope do significado. O outro envelope é o envelope do sentimento. Então, toda a experiência que você viveu dos 0 aos 12 anos e até agora na fase adulta, mas isso muito mais forte até dos 0 aos 12, porque as suas crenças estão sendo formadas, está muito fresco ainda, ok? Então, você vive uma experiência, antes de guardar essa experiência, seu cérebro pergunta: qual é o significado dessa experiência? Qual é o sentimento? Aí essa criança, ela nasceu, ela descobre que a mãe tentou tomar remédio para abortar, ela ouve, lembra tudo que você viu, ouviu e sentiu, do 0 aos 12. Você não lembra das coisas que você ouviu, nem coisas que você viu até uma certa idade. Mas tudo isso estava formando as suas crenças, por mais que você não lembre, elas interferiram em quem você é hoje. E aí você dá um significado. Eu não sou importante, eu não sou amada, eu sou rejeitada, eu não sou desejada, eu sou um erro. Porque minha mãe tentou me abortar, minha mãe está me rejeitando, ela está me doando para alguém, meu pai não está aqui. Esse é o significado que ela traz. Qual é o sentimento? Sentimento de rejeição, sentimento de culpa. E nós vamos falar mais lá para frente, existe um devocional para falar só sobre um sentimento de culpa. Sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, entre outros sentimentos, tristeza, raiva. E aí isso vai se repetindo durante a tua infância. Um pai que bate, uma mãe que diz que você é um erro, que você não deveria ter vindo, que os seus irmãos são muito melhores do que você faz tudo de errado, que você estragou a vida dela. Porque se você não tivesse vindo, ela não estaria tendo que trabalhar, porque agora por tua culpa, porque você veio, porque você surgiu, porque você não morreu quando ela tomou remédio. Laura, tem pessoa que fala isso? Tem, talvez você ouviu isso. Já tive algumas clientes que me contaram que ouviram isso das suas mães. Eu tentei abortar você. Você era tão ruim que nem um remédio abortou você. Mães que fizeram e ainda compartilham com seus filhos, ainda falam para os seus filhos que fizeram isso. E aí essa criança vai crescendo, vendo isso repetidamente. Um forte impacto emocional, um abuso. Talvez tenha sido uma vez, é um forte impacto emocional, 2 vezes é repetido com forte impacto emocional. Lembra? Toda experiência é uma imagem. Antes de guardar a imagem, significado e sentimento. Qual é o significado que eu dou para um abuso? Qual é o sentimento atrelado a esse abuso? Isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E essas experiências empilhadas várias vezes com esse significado e com esse sentimento, elas vão aqui interferindo na sua identidade. Quem você é? Eu sou burra, eu sou rejeitada, eu não sou amada, eu não sou aceita, eu não sou capaz, eu sou inferior. E tudo isso vai fazendo o quê? Destruindo a base dessa pirâmide. E aí você cresce sem saber quem você é. E você cresce fazendo tudo para todo mundo. Por não saber quem você é, você começa a fazer muitas coisas para todo mundo. Você é aquela criança que fazia tudo na busca de receber um elogio, de receber uma validação, de receber um conhecimento, um reconhecimento. É a criança que cresce querendo fazer tudo perfeito.
Porque ela acredita que se ela fizer coisas perfeitas, ela será amada. É a criança que se tornou um adulto que não consegue falar não para as pessoas. É a criança que se tornou um adulto que faz tudo para todo mundo, esquece de si. Por quê? Porque não sabe quem é. É a criança que cresceu extremamente perfeccionista. Porque acredita que quanto melhor, quanto mais bem feito ela fizer, mais valor ela terá. Ou é o adulto que sobe de nível, que precisa ter muitas coisas, sai comprando loucamente, impulsivamente, acredita que o seu valor está naquilo que ele tem. Quanto mais coisas tem, a pessoa que compra sem precisar é impulsiva. Por quê? Porque não sabe quem é. E talvez vive suprindo a sua necessidade, da sua identidade, naquilo que ela tem. Pessoas vazias, que só têm dinheiro, que só são perfeitas naquilo que fazem, mas só fazem porque estão buscando o reconhecimento e não sabem quem elas são. Consegue entender que é exatamente isso que faz com que a nossa identidade seja destruída? Que foi nesse lugar que você se perdeu, porque o Senhor te fez perfeita. Mas devido às experiências que você viveu, por conta do seu pai e da sua mãe, que não tinham a sabedoria o suficiente, e que também eram adultos já feridos pelos seus avós, que também feriram a identidade deles, por também serem pessoas feridas, ou seja, todo ferido fere. E aí foi uma pessoa ferindo a outra, sangrando em cima da outra. Seus pais não conseguiram te dar amor porque eles não receberam amor. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Você nunca ouviu um eu te amo da sua mãe, você nunca recebeu um abraço da sua mãe. E aí quando você vai ver a história da sua mãe, quando você vai ver a história dos seus avós, dos seus bisavós, eles também não abraçavam. Eles também não diziam eu te amo. Você ouviu várias vezes da sua mãe: ei, você não faz mais que a sua obrigação. Você fazia as coisas esperando uma validação e ela nunca te validava. E aí você vai ver a história dela, a sua avó era igual com ela. Ela nunca era boa, ela sempre era criticada, né? Ela sempre era comparada. E ela cresceu uma adulta apenas replicando aquilo que ela aprendeu. E tudo isso por crescerem adultos que não curaram as suas feridas, que não curaram os seus traumas, que não restauraram a sua identidade, continuam criando filhos disfuncionais com uma identidade destruída. Mas hoje você está aqui tendo a oportunidade de restaurar a sua identidade, a oportunidade de se reconectar novamente com quem Deus te fez para ser. Deus nos fez perfeito, mas nossos pais, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de clareza, por falta de curarem as feridas deles, ao invés de eles fortalecerem quem Deus nos fez para ser, eles nos feriram, eles destruíram a nossa identidade. Eles foram manchando a nossa identidade, sujando a nossa identidade. E o convite do Senhor hoje é para que a gente realmente venha novamente limpar isso. Sabe, é como se nós realmente nos colocássemos diante do Senhor e permitíssemos que Ele limpasse as nossas lentes. Porque nós estamos nos enxergando com a lente que foi colocada sobre nós. Por tantas coisas que a gente foi ouvindo e a gente foi acreditando que aquilo era verdade. Ou seja, colocaram uma lente, me fizeram me enxergar como uma criança que não fazia nada direito, como uma criança incapaz, como uma criança burra, como uma criança rejeitada, uma criança não amada. Mas hoje o Senhor está nos convidando, eu quero tirar essa lente que você tem usado para enxergar a tua vida. Eu quero limpar a tua identidade, manchar a tua identidade. Como a Camila traz aqui no livro, ela fala que são os post-its. Sabe, foram colocando vários post-its em você, burra, incapaz, não faz nada direito, rejeitada, não amada, tímida, bagunceira, desorganizada.
Hoje o Senhor quer fazer o quê? Ele quer arrancar esses post-its, Ele quer tirar isso de nós, para que nós possamos enxergar verdadeiramente quem nós somos. Temos incontáveis, olha só, temos incontáveis experiências empilhadas que de alguma maneira nos fizeram sentir sem importância, abandonadas, traídas, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçadas, humilhadas, comparadas, rejeitadas. Quanto maior o número de vezes e a intensidade que essas experiências acontecem na nossa vida, maior o esforço para a nossa alma, lembra, é na sua alma, que estão os pensamentos e os sentimentos sobre quem você é, sobre o que você é capaz, sobre o que você merece, os seus pensamentos positivos ou negativos. Então, quanto mais essas experiências a gente viveu, mais esforço a nossa alma, mais o reforço para a nossa alma que somos culpados, incapazes, indignos, sem valores, sem merecimento. Então, quanto mais experiências negativas eu passo na minha infância, mais eu passo a acreditar que aquelas coisas são negativas. Quanto mais eu ouvi várias vezes que eu era burra, eu ouvi várias vezes que eu não fazia nada direito. Aí quando chega alguém e diz, não, você é tão inteligente, você consegue. Na hora vem aquelas lembranças, você é burra, você não consegue, você não faz nada direito. E aí você vive travada. Por que você vive travada? Porque você não consegue avançar. Porque toda vez que você vai avançar, as tuas memórias de infância, todos aqueles traumas que você viveu, eles vêm à tona e dizem para você, ei, se você tentar fazer algo, você vai ser rejeitada, você vai ser abandonada, você vai ser criticada. Tudo que a gente viveu na infância vai acontecer de novo. E vira uma briga interna dentro de você, você querendo fazer, mas as suas memórias do passado, os sentimentos que você carrega, eles te puxando para trás. E hoje o convite é, você precisa se reconectar novamente com o Senhor. São tantas as palavras de invalidação, tantas acusações, gerando culpa em você, que em pouco tempo não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Ou seja, foi colocado tanto post-it em nós que a gente olha, mancharam tanto a nossa lente que a gente se olha e não consegue enxergar a verdadeira identidade, quem de fato nós somos. Não reconhecemos mais os nossos dons, o nosso valor e seguimos a vida desconectados do nosso propósito e dos planos que Deus tem para a nossa vida. Não conseguimos enxergar Jeremias 29:11 na nossa vida. Não conseguimos viver os planos de Deus. Não conseguimos viver uma vida próspera, porque olhamos para nós e nos sentimos não merecedores. Nos sentimos incapazes, nos sentimos inferiores. E aí agora você, quem sabe, está se perguntando. Tá, é exatamente assim, Laura, que eu estou me sentindo. É bem isso. Se você se identificou até aqui, com tudo que eu falei para você até aqui agora, se você se identificou com tudo isso, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Laura, é exatamente assim. É bem desse jeito. Coloque aqui nos comentários. Quantas experiências você viveu? Não precisa abertamente falar das experiências, mas traz aqui. Que você conseguiu lembrar exatamente de coisas que você ouvia várias vezes dos seus pais e que hoje você vive travada. Porque toda vez que você vai fazer algo, isso trava você. Mas existe uma solução. Louvado seja Deus. Glorifique ao Senhor. Ei, você está aqui. Agradeça a Deus se você ainda não agradeceu a Deus por você estar fazendo esse devocional, por esse devocional ter chegado até você. Agradeça a Deus e louve a Deus dizendo, Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder fazer esse devocional, desse devocional ter chegado até mim, desse conhecimento ter chegado até mim. O Senhor me encontrou, o Senhor me alcançou. Ele te alcançou. E hoje Ele deseja limpar a tua identidade, tirar estes post-its. E qual é a solução para isso? Ela diz aqui, ó, só conheço uma, fazer o caminho de volta.
por meio do perdão do que causou danos ao entendimento do seu valor e a criação de um relacionamento forte com o Pai. Então, neste caminho de volta à tua essência, hoje o Senhor está nos convidando para fazer um caminho de volta. É como se nós estivéssemos indo e fizéssemos a meia volta e voltássemos para um caminho de volta, voltássemos para a nossa essência. E nesse caminho de volta à nossa essência, nós vamos ter que perdoar. Perdoar o nosso pai, perdoar a nossa mãe, perdoar a nós mesmos. Quantos de nós carregamos sentimentos de culpa? Nesse caminho de volta, você vai precisar perdoar. E você vai precisar criar um relacionamento forte com o Pai. Com o teu Pai, Deus. Quem sabe quando você ouve essa palavra Pai, os significados que você tem sobre essa palavra, quem sabe eles não são bons. Quem sabe quando você ouve a palavra Pai, você lembra do seu pai terreno que talvez te abandonou, que te criticou a vida toda, que só te batia, que só te punia, que te rejeitou, que não te protegeu, que não cuidou de você. Mas Deus está hoje dizendo para você: ei, eu sou um pai amoroso. Eu sou um pai que se importa verdadeiramente com você, independente do significado que você deu para essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo: ei, me permita me apresentar a você. Me permita te mostrar o que é ter um pai. Nós temos um pai. Você tem um pai. Quem sabe o teu pai aqui na terra te abandonou. Quem sabe você nem sabe quem é o teu pai. Mas Deus está dizendo: ei, eu sou o teu pai e eu nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. E Ele quer mostrar para você, revelar para você a sua verdadeira identidade. E através desse caminho de volta, nós vamos precisar arrancar esses post-its. Precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós e, no lugar delas, colocar as verdades declaradas pelo nosso Pai sobre quem nós somos. Nós vamos precisar começar a trocar. Ei, falaram para você que você era burra. O Senhor está dizendo para você: ei, você é inteligente. Falaram para você que você não ia conseguir, que você não fazia nada direito. Mas Deus diz: ei, você é capaz, você consegue. Você pode todas as coisas no Senhor. Falaram para você que você era medrosa. Deus está dizendo: ei, você é ousada, você é corajosa. Falaram para você que você era tímida. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, você tem desenvoltura, você fala bem, você é comunicativa. O convite do Senhor é hoje voltarmos para esse lugar, para conseguirmos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. E só conseguiremos conhecer a solução buscando a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ir por esse caminho, Jesus. E neste caminho iremos encontrar a verdade. A verdade sobre quem nós somos. Por isso, precisamos alimentar o nosso espírito diariamente, da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo. Como? Por meio de um relacionamento diário com Deus. É diário, é todos os dias, é um pouquinho todos os dias. É aqui, ó, é na palavra. É aqui na palavra que você vai entender quem você verdadeiramente é, quem o Senhor te fez para ser. É na palavra que você vai começar a arrancar as mentiras colocadas sobre a tua vida. É na palavra que você vai começar a limpar a tua identidade. Restaurar verdadeiramente a tua identidade.
Na palavra, por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio do louvor. Você precisa dedicar um tempo em oração, entregando, dizendo: ei, Jesus, Espírito Santo, Pai, limpa a minha identidade, me conecta com o Senhor, me faz me enxergar como o Senhor me enxerga. Senhor, quais foram as mentiras que eu ouvi a vida toda? Troca, Pai, essas mentiras pelas tuas verdades. Somente assim nós vamos vencer. Somente assim, ouvindo do Senhor as verdades dele sobre quem nós somos. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. E hoje, no nosso Trazendo a Consciência, lembra o Trazendo a Consciência, é o exercício que tem aqui no devocional. Se você não tem o seu devocional, eu de verdade te convido a fazer um esforço para adquirir o seu devocional. É muito importante porque para você conseguir fazer as atividades. Laura, eu não consigo comprar, eu não estou com condições financeiras para comprar. Ok, pega seu papel, pega a caneta, mas faça atividade, não saia sem fazer, é muito importante, porque é isso que vai fazer com que realmente tudo que você aprendeu aqui seja aplicado na tua vida, gerando a consciência para gerar a transformação. Ela inicia dizendo assim, ó: eu falei anteriormente que só conheço duas maneiras de fazer o caminho de volta, para se aproximar da sua essência, do plano original de Deus para a sua vida. Um relacionamento com Deus e perdão. Todos os planos que temos na nossa vida vêm de todos os problemas que temos na nossa vida vêm de um estado de não perdão. Aqui no YouTube eu tenho um vídeo, um shorts, que eu falo justamente sobre isso. Todos os nossos problemas vêm de um estado de não perdão. Se você tem problemas financeiros, problemas no teu relacionamento, problemas de saúde, problema no teu emocional, problema no teu espiritual, você precisa se questionar. Quem é que eu preciso perdoar? Quem eu preciso perdoar? Será que é o meu pai? Será que é minha mãe? Será que sou eu mesma? Será que são outras pessoas? Você precisa liberar o perdão. E nós vamos trabalhar isso fortemente mais para frente. Vai ter um devocional falando só sobre o perdão. Mas agora, no dia de hoje, o convite é que você traga à mente, traga à consciência suas memórias de infância. Aquelas que mais te causaram dor. Isto é, as experiências do passado que fizeram com que você não se sentisse amada, que você se sentisse sem importância, sem valor, humilhada, inferior, abandonada, traída, rejeitada, culpada. O convite de hoje é para que você tire um tempo e que você realmente traga consciência dessas experiências. Que você realmente escreva aqui, lá na minha infância, a minha mãe tentou me abortar. Na minha infância, meu pai me batia, minha mãe me comparava, eu era criticada, eu apanhava assim, meus irmãos aprontavam e eu que apanhava. Enfim, começa a trazer a consciência. Quais foram as experiências que você viveu que te causaram dor? Quem sabe você vai tentar fugir, tentar se sabotar, dizer: eu não lembro, eu não quero falar sobre isso, eu não quero mexer nisso. Mas isso é só uma maneira que o teu cérebro está tentando fazer para te proteger. Só que essa proteção, ao mesmo tempo que ela te protege de não sentir a dor de novo, de não lembrar do que você viveu, ela também cria uma barreira para você não ser curada disso. Eu quero te convidar, vá para o teu lugar secreto e peça: Espírito Santo, traz a memória. Traz à memória aquilo que me causava dor, que feriu a minha identidade. Quais foram as experiências que eu vivi que feriram a minha identidade? Que colocaram em mim sentimento de rejeição, de inferioridade, de incapacidade, de culpa. Convide o Espírito Santo e eu acredito verdadeiramente
que Ele vai te ajudar a trazer clareza de tudo isso que você viveu. Amém? E para nós finalizarmos o dia de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. Todos os devocionais, ao final, existe uma oração para nós fazermos. Se você tem um devocional, leia essa oração em voz alta, declare essa oração. Se você não tem, feche os teus olhos e concorde com essa oração. Receba e faça dessa oração a tua oração neste momento também. Pai querido, eu apresento diante de Ti hoje a minha vida. Eu peço que Tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e que adulteraram a minha identidade e o meu valor. Eu clamo que limpes o meu coração e minha mente dessas memórias, deixando que delas fiquem apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábia, mais humilde e mais parecida com o ser humano que me fizestes para ser. Decido perdoar as pessoas que me atacaram, mesmo sem intenção, com palavras e ações, a minha identidade dada por Ti. Eu amo todos e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que Tu olhes para mim todos os dias. Declaro que a partir de hoje só aceito sobre mim o que vem de Ti e vou viver Teus projetos para a minha vida. Pois vou Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta, Senhor, a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fuja do processo. Não fuja, não se sabote. Faça o que precisa ser feito. Porque somente assim você vai curar o que precisa ser curado dentro de você e viver os planos do Senhor para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.